Olá pessoal, tudo bom? Estamos agora chegando numa etapa desse trabalho a qual faz sentido o que você viveu na aula 1 e 2. Vamos iniciar o nosso cronograma, o nosso método e como nós desenhamos qual foi a parte da ciência e qual é a parte tácita e explícita do meu conhecimento que trago para nós. Vamos usar o concurso dos Correios, que está perto de sair o edital, como exemplo para a construção de um cronograma dentro do que acreditamos. Todos os livros que estão ali fazem sentido no campo neurológico e psicológico. Tudo que eu trago para vocês foi detalhadamente estudado e comprovado nas minhas aprovações. Inicie agora a aula 3, a aula que vai fazer o casamento gratuito de maior entrega que você vai ver na internet sobre quem você precisa ser como indivíduo e que tipo de cronograma e método você vai aplicar. Vem conosco para a aula 3, vai ter palavra-chave no final. Vem. Olá pessoal, tudo bem? Gelson Vanburg, gestor da mentoria Até Passar, criador do curso Motorista Concurseiro. Hoje eu vou trazer para vocês o cronograma de como nós construímos essa proposta de cronograma dentro da mentoria, dentro do trabalho do motorista concurseiro. E nós vamos usar a prova dos Correios como exemplo, tá? Este é uma etapa do curso Motorista Concurseiro. Então você que vê esse vídeo, gostar do que viu, compre o curso. Tá? O curso completo você leva não só essa aula que você está vendo aqui, mas toda a conjuntura do curso. Essa aula também vai estar lá no curso, esse cronograma vai estar lá, esse material vai estar lá, tá bom? Trazer para vocês o formato, a proposta, a filosofia de como nós construímos o nosso cronograma aqui, nessa ideia de nós usarmos o tempo de trabalho da forma mais assertiva possível. Tá bom? Aqui eu falo algumas coisas, essas coisas estão nos slides do curso e lá no curso eu estou narrando as apostilas. Existem duas formas dentro do curso. Existe o vídeo, todo que nós construímos e tudo mais, o curso, né? E eu também tenho a apostila narrada, tá? Na apostila narrada eu falo desses slides aqui, converso um pouquinho. No nosso caso eu vou mais direto ao ponto, tá? Então todo mundo que gostar um pouquinho do que eu vou falar, eu vou ser sucinto aqui, mas quem gostar do que ouviu aqui, compra o curso, tá bom, pessoal? Então, eu digo aqui que tem dois formatos, né, de conhecimento, tácito e explícito, que eu trago tácito também, porque eu, durante muito tempo, estudei dentro do meu carro para poder passar no concurso que passei. Aqui eu trago os livros que pertencem à construção da lógica do nosso cronograma. O que vocês vão ver aqui, provavelmente vocês não viram em vídeo nenhum, tá? E foi uma construção de livros de profissionais, de doutores do tema, no campo da psicologia, da psicanálise, vocês vão ver isso, tá? Então aqui a gente está falando do Como a Mente Funciona, do Steven Pinker, mas um detalhe, no nosso curso eu dou o livro como bônus, tá? Eu tenho o livro em PDF e eu entrego para você, bônus, os livros que eu vou falar aqui na aula. Então o livro Como a Mente Funciona está lá também. E aqui eu falo quem foi o Steven Pinker, não o peso, né, acadêmico dele. Falo aqui das emoções básicas, né, que ele tem dois pontos que ele traz para nós como importante nesse livro. O primeiro é que o nosso cérebro trabalha categorizando informações e o segundo, o controle das emoções. E aí aqui estão as 6 emoções básicas: tristeza, medo, aversão, raiva, surpresa e alegria. E a mais importante delas é a aversão, porque a aversão é a única que vem da sua decisão do que é certo ou errado, né? A aversão só pode acontecer se eu tiver um parâmetro do que eu quero e aversão ao que eu não quero. Todo o resto é sensação, situações, emoções que você vai viver e pronto, acabou. Então ele diz que a aversão é o que te mantém vivo, né? Aqui eu mostro aí o livro, tá? Outro livro que trabalha no nosso cronograma, o Psicologia das Cores, de Eva Heller, também vai ser usado com força no nosso cronograma, vocês vão entender, tá bom? Aí aqui a gente já fala das cores mais apreciadas, isso é uma foto do livro. A gente usa as cores ao nosso favor no cronograma. E também eu falo do método Kaizen, né? Eu também entrego o livro Pequenos Passos para Mudar Sua Vida. Esses 3 livros estão juntos
no nosso curso, tá? Motorista concurseiro. Eu entrego esses 3 livros, mais esse cronograma, mais o curso completo. Oriento quem gostar dessa aula e gostar dessa live de comprar o curso. O link do curso vai estar na descrição do vídeo. Aqui eu trago um exemplo claro para mostrar o porquê que a gente pensa dessa forma, porquê que o nosso cronograma foi construído nesse formato que vocês vão ver na sequência. Eu conto a história do Michel Lotito, né, que ele comeu um avião. Quando eu gostei dessa história, era uma bicicleta. Quando eu fui estudar o cara, eu descobri que o cara comeu um avião. E aí eu conto um pouquinho dessa história do Lotito, que ele comeu em cerca de 2 anos aí, um Cessna 150 que pesava 500 quilos. Então, se o cara conseguiu comer um avião, você consegue, em formatos de categorização, alcançar o conteúdo, desde o que você vai levar para o seu carro ou para o seu trabalho para memorizar, até o edital todo completo. E tudo isso eu vou mostrar para vocês na sequência. Fiquem aí. Então, trouxe a história do Michel Lotito. Lembrando, mais uma vez, esses slides, toda essa aula está no nosso curso. Aqui eu trago o primeiro contato, né, que a gente realmente tem com o nosso cronograma, como a gente pensa, né? A categorização, né? Então vai desde o tema-chave lá do seu edital, ortografia, acentuação, regra geral, regra especial. Aí você vai ali para a regra das oxítonas, que é o que você vai levar para o carro no campo da memorização. Eu vou explicar isso, por enquanto tá muito, né, subjetivo. Mas o fato é que a gente aprende em casa e memoriza no tempo de trabalho para depois confirmar em exercícios. Tem um ciclo que eu vou mostrar para vocês que, construído devagar como o método Kaizen, ensina, juntando com o livro, né, Como a Mente Funciona, do Steven Pinker, juntando esses 2 conhecimentos do método Kaizen, mais do Steven Pinker, e usando a clareza e noção rápida de conexão que o cérebro tem com psicologia das cores, a gente formou um trabalho muito legal aqui, tá? Vocês vão entender por que você está aprendendo, por que você está memorizando, qual é a lógica por trás disso. Nada aqui é à toa ou em vão, ou é blá 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 de quem não sabe o que está falando. E aqui eu já começo a falar do nosso trabalho propriamente dito, tá? Então, aprender em casa, se possível, antes de sair para trabalhar. Memorizar no carro. Áudio gravado com tudo que aprendeu. Lembrando que o aprendizado já está fragmentado. Ouvir seu próprio áudio pelo menos 5 vezes no circuito do trabalho. Testar em exercício. Em casa, pelo menos 5 exercícios do mesmo tema, o qual foi para o carro e viveu o processo de memorização. Tudo isso no ciclo de um dia. Então, eu vou ensinar vocês como encapsular o conteúdo num formato que você consegue aprender em casa, em mais ou menos aí 1h30, 2 horas de matriz, essa matriz online, né, que a gente está falando, a não ser que você tenha uma matriz presencial. Isso pode ser vídeo, pode ser PDF, né, cada um trabalha de uma forma de matriz. Mas depois que você fizer esse aprendizado, enquanto você tiver na sua cabeça que você está só aprendendo, você faz isso com a maior calma do mundo. Seja excelente no momento, desconecta de tudo, esteja alerta. Eu falo sobre isso no curso Motorista Concurseiro, de todo passo a passo antes de você sentar para estudar. Existe muitos vídeos na internet que ensinam sobre cronograma, esse é mais um, ensinam sobre dicas de questões, banco de questões, né? Fala sobre memorização, fala sobre aprendizado rápido, fala sobre macetes até de chutar. Muito vídeo falando sobre a estrutura do conhecimento propriamente dito. O fato é que essas pessoas que fazem esses vídeos, essas pessoas que nem eu que estão desse lado aqui gravando para ensinar, a gente, por algum motivo, conseguiu um campo de concentração na rotina que a gente não consegue falar para vocês nessa hora, ou pelo menos poucas pessoas tocam nesse assunto. E eu acompanho muitos profissionais aí que falam sobre cronograma. A verdade é que se você não organizou sua cabeça, se você não organizou seus pensamentos, se você não está preso ao passado e nem muito ansioso com o futuro, se você consegue entender que a excelência do momento é o que vai fazer um futuro excelente, se você conseguiu centrar, colocar-se, se posicionar, se você chamou sua família para conversar, se você separou um ponto para estudar, se você conseguiu se encontrar como indivíduo,
se você conseguiu montar um time sério e determinado para te ajudar nessa trajetória, se você conseguiu excluir as pessoas que não interessam nessa trajetória, se você fez tudo isso antes de começar, eu costumo dizer que passar num concurso público, alcançar o resultado, é como se fosse uma viagem. E tudo isso que eu falei agora, nesse minuto, pertence à preparação da viagem. Sabe, ninguém fala assim, vou viajar. As pessoas se relacionam com o concurso assim, vou fazer tal prova. Do nada o cara já compra a matriz, já compra uma apostila, compra... Cara, existe uma trajetória nova. Vai envolver seu tempo, vai envolver suas emoções, vai envolver suas novas projeções. Como você organizou isso? Como você chamou sua família para conversar sobre isso? Sabe? Como você organizou o espaço? Como você está organizando sua cabeça? Tem alguma fatura no passado fechada que precisa ser fechada antes, em aberto, desculpa, que precisa ser fechada antes de você começar a estudar? Senão isso vai consumir sua cabeça igual um sanguessuga e não vai deixar você produzir? Ou essa ansiedade de querer estar lá no mês que vem, você consegue administrar isso? Parou para pensar um pouquinho sobre isso? Tem se espiritualizado? Quando você acorda, você faz um bom alongamento, tem um tempo com Deus, você tem cuidado de você? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente chega nesse momento de sentar ali para aprender, como está ali no meu slide, cara, você já está numa nova etapa. Você já passou por essas etapas que eu falei. Tudo isso que eu estou falando para vocês está no nosso curso Motorista Concurseiro. Por isso que eu digo que o curso é muito mais completo do que você pensa. Compre o curso, não percam essa oportunidade. Então a gente fala o seguinte: vamos lá, você está pronto, tá? Vou considerar que você está pronto. Você passou por todo um processo que já é um pré-caminho andado para o seu resultado. Agora você só precisa executar alguns protocolos metodológicos, verificando e validando, verificando se o processo está sendo feito do jeito certo e validando se ele está dando resultado, passo a passo, mês a mês, quinzena a quinzena. Você vai aprender em casa, memorizar no carro e testar em exercícios, tá bom? Tudo isso no mesmo dia. Então, aprendeu, vamos dizer aí, de 5 às 6 e meia da manhã, saiu para rodar. Parou, 11 horas, ouve o áudio que você mesmo gravou de si, daquilo que você aprendeu. Eu Gelson, para aprender, eu uso 2 cadernos. Eu chamo de input e output. Um é o que entra o conteúdo, um é o que o professor me ensina, e o outro caderno é o que eu explico o que eu entendi com as minhas palavras uns 15 minutos depois. Então, assim que a informação da matriz chega, eu anoto aqui, completo tudo. Posterior a isso, eu vou a um outro caderno e escrevo tudo o que eu entendi. Não consulto o caderno. Costumo fazer isso no final do dia, para fazer a comparação dos cadernos e, com isso, fazer minha cabeça forçar a ler, a escrever mais de uma vez. E aí, eu oriento você, se você for fazer essa minha estratégia de aprendizado, a você gravar o áudio do que você escreveu. E grava lá, né? Então, hoje eu aprendi, vamos usar o exemplo do slide, sobre acentuação, né, das regras das oxítonas, toda oxítona acentua em A, E, O e E em plural e tal. E aí também descobri a regra do ditongo, a regra do ditongo aberto, a regra do hiato, a regra... E aí tu vai. Aí tu gravou esse áudio. Gravou esse áudio, guarda ele. Ele vai ser usado num processo de memorização. Toda vez que você parar o seu carro e descansar um pouquinho, você vai ouvir seu próprio áudio. Você vai ouvir seu áudio uma vez. Passou 3 horas, você vai ouvir seu áudio de novo. Passou mais 3 horas, você vai ouvir seu áudio de novo. Passou mais 2 horas, você vai ouvir seu áudio de novo. Cara, você se relacionou com aquela matéria de manhã 5 vezes enquanto trabalhava. Ah, mas uma matéria só por dia é o suficiente? Não. Acredito que o certo é no mínimo 2. Mas dá para você gravar 2 áudios de 2 matérias diferentes e intercalar isso no circuito do dia. Dá sim. Você quer passar na prova, né, cara? Eu sei que você quer. Entendeu? E aí o que você faz? Já deixa separado. Ou, lembra que eu falei que tem que ter um time contigo? Pede para alguém deixar separado 10 ou 15 questões daquele tema. Aquele que você aprendeu e memorizou no carro. Quando você chegar em casa, banhozinho ali, as questões estão ali te esperando. Ou em caráter digital ou em caráter físico. E ali você mata o tema. Para terminar,
você olha o caderno que foi o input, que veio a matéria do professor, e faz uma analogia com tudo que você estava fazendo no circuito do dia. Se tiver coisas incompletas, você vai lá e completa. E assim você vai fechar um circuito de um dia de construção, de aprendizado, memorização e resolução de exercício. E adivinha, você saiu para trabalhar. Você bateu a meta. Você conseguiu fazer o dinheiro de casa. Conseguiu levar o sustento da sua família, o equilíbrio financeiro da sua casa do momento e construiu conhecimento. Cara, isso é muito interessante. Muito. Muitas pessoas estão trabalhando e falam assim: não consigo. Dá sim. Mas, lembra aquela conversa que eu tive ainda agora? Como você tá, irmão? Como você tá, irmã? Como você está como indivíduo? Se você não se preocupar com isso, é a mesma coisa que entrar num ônibus desguarnecido de casaco sem saber se vai fazer frio. É a mesma coisa que entrar numa viagem sem saber se você tem a grana necessária ou não para continuar. É uma trajetória. Você precisa de seriedade, de organização de cabeça, tempo mental, tempo de ação e equipe. Que equipe é a sua? Você sabe como é que a gente aborda isso no curso Motorista Concurseiro? Com muito carinho, com muito detalhe, com base bíblica, com base em outros livros. Vem para o curso Motorista Concurseiro. O link está abaixo. Você vai ver o quanto é bom. Essa aula vai estar lá, esses slides também e os livros também. Vamos lá. Então, senhores, vocês perceberam que aqui nesse slide eu já estou usando o Psicologia das Cores? Né? Lembra aqui em cima? Ó? Não sei se vocês prestaram atenção, também passei rápido, né? Vou mostrar para vocês. Olha lá, ó. As cores que os efeitos são psicologicamente opostos. Olha aí, ó. O azul e o vermelho, o amarelo e o cinza. Ó, já viu que a gente fez aqui A gente vai começar, tá? A botar o... Olha lá, ó. Memorizar vermelho, o azul aqui, exatamente mostrando que ele é coisa boa. Estou passando tudo aqui, me perdi e me achei. Então, o nosso cronograma, ele vai começar a ser construído. Eu ainda não construí o cronograma, tá? Eu vou começar a construir o cronograma agora. Então, o que você não sabe do cronograma, você vai escrever de cor vermelha ou marcar de cor vermelha. O que você, quando olhar o edital ou quem está trabalhando com pré-edital, usar os editais anteriores como parâmetro, você vai imprimir, vai botar ele no vertical. Senhores, imprime edital. Imprime, tá? Se relaciona com ele. Entenda que o seu relacionamento é com o edital, é com o conteúdo que vai cair na sua prova. Tem pessoas que ficam se relacionando com o conteúdo da videoaula e tal. Cara, é claro que a videoaula pertence ao processo, mas a conexão do seu cérebro tem que ser com o edital. Mas ainda não saiu o edital, então usa os anteriores como parâmetro ou constrói dentro daquilo que as grandes empresas, que esses grandes grupos que acompanham o concurso estão trabalhando com mais força, dizendo que vai cair. Entendeu? Às vezes a prova anterior faz muito tempo, né? 2012, 2008, aí está distante. Matérias como informática já mudou muito, jurisprudência já mudou muito. Então, se estiver muito distante, você usa o que essas grandes empresas estão usando como parâmetro e cria ali um editalzinho. Cria um editalzinho. E aí você já vai começar a marcar. O que você não sabe, cara, eu não sei essa matéria, eu nunca vi, não faço ideia o que é isso. Você vai marcar de cor vermelha. O que sei, esqueci e preciso revisar, você vai marcar de cor verde. O que você sabe, não precisa revisar, porque você já tem um certo domínio. Mas você precisa fazer questões e quanto mais questões puder, melhor para continuar confirmando o quanto você domina o assunto, você vai marcar de cor azul. Tá bom? Eu vou mostrar aqui mais ou menos como é. Então tá aqui, ó. Nós temos aqui um edital do lado esquerdo, como se fosse um edital de prova. E do lado, pode ver que eu estou no desenho de um quadro ali no slide, porque é para você botar num quadro mesmo, se você puder, tá? Bem-vindo à relação com as paredes, tá, pessoal? Eu me relaciono com parede pra caramba. Tem quadro de um lado, tem cartolina do outro, tem quadrinho pequeno do outro, ó. Tem um quadrinho pequeno que anda comigo, tem um outro aqui do meu lado, do outro lado, de vez em quando eu boto um bando de cartolina, eu tenho um quadro grande que eu escrevo, tá lá aí no nosso Instagram, você vai ver eu dando aula nesse quadro. Se tem uma coisa que eu me relaciono é com a parede. Meu cérebro não armazena tudo.
Então, para eu me relacionar com o conteúdo, eu externalizo ele. Eu coloco ele sempre na minha vista. Também converso sobre isso no curso, os melhores formatos para externalizar e continuar se relacionando com o conteúdo. Lá no curso está lá. Então vamos lá. De um lado, o edital, do outro a construção em forma crescente, tá? Então eu coloquei em azul aquele exemplo ali domina, eu coloquei em verde o que aquele exemplo ali está pedindo para fazer uma boa revisão e exercício, e coloquei em vermelho o que o exemplo deu a entender que ele não sabe. Então ele não sabe flexão nominal e verbal, ele não sabe, ele tem que aprender, tem que ir para a aulinha lá de vídeo aula, matriz ou PDF para aprender. E não é já para pular para a questão ou ficar se comportando como se soubesse, que é o campo do mundo azul, né? Então, olha lá como é que ficou, pessoal. Fizemos aqui um cronograma, né, simples do correio. Agora eu estou chegando no correio, tá? Peguei como parâmetro aí o que esses grandes grupos aí, como Gran Curso, como estratégia, estão colocando como conteúdo programático nas suas próprias videoaulas, tá? Então agora a gente está chegando aqui no mundo do correio. Então esse é eu do correio. Então eu coloquei assim, olha lá, ortografia oficial e acentuação gráfica e emprego de palavra azul, crase e sintaxe verde, ou seja, o cara já viu, domina alguma coisa, mas precisa reforçar. E pontuação, concordância e regência, esse exemplo aí o cara não sabe. É bom a gente fazer essa divisão do que a gente sabe ou não sabe. Cara, mas eu não sei nada. Então coloca tudo em vermelho. Ponto. Agora começa uma relação séria entre você e a cor vermelha. As coisas vão ter que sair do vermelho. Você vai ter que se esforçar para isso. No seu cronograma, você vai ter que dar prioridade para aprender, porque você não sabe. Não adianta você ficar testando questão. A gente aqui no Até Passar, nós somos uma mentoria, tá? Para quem não me conhece, né? Sou Gelson Van Burg, gestor da mentoria Até Passar. Nós somos aqui do Rio de Janeiro. Nós temos uma média aí de 70 mentorados diretos trabalhando com a gente, tá? E eu tenho muito mentorado meu que não sabe e fica tentando acertar a questão. E quando acerta, fica feliz. E eu falo, cara, você tá feliz com o quê? Você acha que na prova vai cair desse jeitinho aí, que você conseguiu acertar no chute? Ele vai contextualizar de uma forma totalmente diferente e você não vai saber responder, a não ser que você saiba. Então vamos parar de tentar brincar com o que a gente não sabe. Ah, isso aqui, acertei, graças a Deus, vou para outra. Cara, se não sabe, para, nem tenta. Sabe? Método reverso do jeito certo. Tem que se relacionar com os itens, com o enunciado, com tudo. Tem que levar a sério o que você está fazendo. Tá? Só os fortes vão ficar, filhão. Só os fortes. Mesma coisa, ainda no Correios, tá? Mesmo, eu peguei só o do Correio, tá? Português, matemática e informática. E aqui fiz a mesma coisa. Azul, o que esse exemplo considera que sabe. Verde, o que esse exemplo considera que ele sabe, mas precisa revisar bem, fazer bastante questão para confirmar. E o vermelho, o que ele não sabe. Aí eu botei aqui, ó, composto. Então, nesse caso aqui, esse exemplo, o cara saberia juros simples, mas apanha no composto. Também não entende nada de geometria. Mas ele domina ali o início ali da matemática ali, entendeu? Então eu coloquei assim para vocês entenderem como vocês têm que colocar no de vocês. Mesma coisa informática, olha lá, ó. Coloquei em vermelho o que as pessoas têm mais dificuldade, né? Que é hardware, na parte de concurso não é tão facinho não, tá? Quem pensa que, porque sabe que é placa-mãe, sabe um ou outro item aí de tem que saber um pouquinho mais, tem que saber de memória cache, tem que saber os conceitos de qual memória que grava, qual é volátil, qual é não volátil, tem que entender muito mais do que aquele basicão ali de hardware. Então, para quem, nesse exemplo aqui, a gente colocou que o cara não sabe hardware, não sabe Excel, que é outro vilãozinho aí de quem não estuda, porque ali, se você não souber, né, as fórmulas do jeito certo, tu vai levar uma surra. E conceitos de internet, porque apesar dessa nova garotada aí ter bastante relacionamento com navegador e rede social, muitos apanham para conceito, porque conceito tem que estudar. Então a gente volta agora para esse formato de que você vai vir aqui. Vamos voltar lá para português para vocês entenderem esse quadro? Olha lá, a acentuação gráfica está ali. Quando você vai esmiuçar a acentuação gráfica, você tem oxítona, paroxítona, proparoxítona, você tem a regra do hiato, você tem a regra do ditongo, você tem algumas regras. Você não vai aprender toda a acentuação gráfica, apesar que a aula costuma ser, sobretudo, 1h40 ou 2 horas de aula. Mas eu te oriento a você dividir em duas partes. Leva para o carro o que você vai conseguir memorizar. Não adianta você levar um livro de 300 páginas para o carro. Por isso que eu categorizo assim, ó. A gente está categorizando, sabe? Pô, Gelson, mas é pouco. Não é pouco.
Não é. Vai construindo método Kaizen. Vai devagar, vai construindo. Não para de construir. O que você não pode é parar. Você tem que ter a força da verdade. A verdade ela é uma força que ela vai empurrando assim até entrar. Se tiver uma barreira da mentira aqui atrapalhando a verdade, assim que essa barreira sair, a verdade passa. Assim que a barreira da mentira sair, a verdade passa. E assim é a vida de muita gente. A verdade vem, bate aqui e fica. Mas assim que isso sair, a verdade passa. Assim que a mentira sair, a verdade passa. É nessa força que você tem que ir. Você não pode diminuir a força. Assim que sempre na mesma frequência, levando fragmentos, mas construindo 2 matérias por dia, né? E ir fragmentando desse jeito que eu falei. Então você leva, por exemplo, nesse exemplo das oxítonas, você leva 2 ou 3 regras de regra geral ou 2 ou 3 de regra especial para o carro. Você pode até ter o aulão em casa de acentuação, dominar tudo ali, né? No teu caderno input está cheio, no teu caderno output está ali com 70%, porque dificilmente a gente consegue levar tudo para lá. Mas quando você conseguir quando você for gravar o seu áudio para levar para o carro, você leva um pouco menos. Leva um pouquinho menos para memorizar e em casa você força com 10 a 15 questões, tá? Aqui eu dei um exemplo também no campo da matemática, né? Como eu disse aqui em cima, ele não sabia geometria, né? Então, a gente colocou aqui geometria, perímetros, áreas. Então, quando for para o carro, que ia seriam as fórmulas das áreas, né? Você explicando como você aprendeu. Você vai assim, sempre encapsulando o conteúdo que de algum momento, em alguma hora, vai para o carro. Mesma coisa no computador. Lembra que eu falei que ele não entende de hardware? Então botamos ali, ó, hardware. Ele não vai levar toda a aula de hardware para o carro. Então, se ele vai levar para o carro, ele leva de periféricos e leva de monitor. Aí ele leva ali de monitor e mais alguma coisa. Ou seja, mesmo que você aprenda um grande quantitativo de conteúdo numa aula só, que acontece muito em videoaula, às vezes a videoaula está muito cheia de informação. Você entende isso, que está cheio de informação, diminui essa força e leva para o carro o que realmente você vai conseguir memorizar. Aqui eu fiz um cronograma, que é o que eu faço, tá? Existe essa conversa de cronograma e ciclo de estudo, onde ciclo de estudo não bate dia. Você termina uma matéria, passa para outra, termina, passa para outra, termina, passa para outra, certo? E cronograma, qual é a crítica de quem faz ciclo de estudo para quem tem cronograma de estudo? É que o cronograma, se você falhar, você não se perde. Não é isso? Mais ou menos isso. Bom, eu faço meu cronograma da seguinte forma, tá, pessoal? Eu acredito muito no combinado que eu faço comigo mesmo. Então eu não falho. Se eu falhar, eu tenho 2 dias para resolver isso. Tem mais um ali, pode ver que eu não botei nem sábado nem domingo, botei mais um, porque pode ser um e pode ser outro. E eu tenho um dia de reserva. Pode ser que um dia você simplesmente não consiga. E aí você tem um dia de reserva. E se não der, não fez. Faz o. Não vai ter o da terça-feira, passa pro da quarta. Gelson, por isso que o ciclo de estudo é melhor, porque ele completa e tal. Mas se você não entender que você precisa ter disciplina e seriedade com o que combina com você mesmo, você não está excelente no seu momento. Qual é a definição de sucesso e fracasso para você? É uma pergunta que eu vou trazer para clarear como eu penso sobre esse negócio de ciclo e cronograma. Senhores, a melhor definição de sucesso e fracasso que eu já vi, e é a que eu penso e é a que eu falo, é que sucesso é tudo aquilo que você combina com você mesmo e faz. E fracasso é tudo aquilo que você combina com você mesmo e não faz. Então, o que é a vida? O que é o sucesso? Vamos dar um exemplo aqui? Vocês estão me vendo aqui. Atrás de mim tem uma parede. Essa parede ela era a cor bege, toda suja. Aí um dia eu falei assim, vou botar um papel de parede. Aí comprei o papel de parede. Sucesso. Aí eu falei, agora eu vou botar o papel de parede. Eu me reuni com a minha família e a gente botou o papel de parede. Sucesso. Aí eu falei, agora eu vou comprar as prateleiras. Fomos lá, compramos uma prateleira. Sucesso. Aí eu falei, agora eu vou colocar as prateleiras. Eu demorei a colocar, porque eu tava sem furadeira, a furadeira queimou, arrumei outra. Sucesso. Agora eu tô gravando uma aula para você com o fundo que eu queria. Sucesso. Ou seja, o sucesso que você quer na aprovação da sua prova é um conjunto de micro sucessos que você faz no circuito do tempo. Então, se você não consegue cumprir a palavra com você mesmo, que você vai estudar no tal dia, e você aceita isso como normal, cara,
você já começou mal esse processo. Entendeu? Então, eu sei que tem dia que não dá. Mas quando você trabalha com ciclo de estudo falando assim, se não der, eu não tô perdendo nada, tem cara que fica 3 dias sem estudar, 4 dias, falando, não, é ciclo de estudo, não tô perdendo nada, na hora que eu voltar, eu voltei. Não é assim que a nossa cabeça funciona. Tem que ter compromisso, sim. Sabe, eu não sou muito a favor dessa ideia de ciclo de estudo nesse sentido, tá? Nesse sentido. Se o cara é sério, determinado e consegue fazer tudo que ele combina com ele mesmo, o ciclo de estudo é bom, tá? Não tô falando mal dele, não. Tô falando mal do cara que entende que não tá perdendo porque não conseguiu cumprir a palavra com ele mesmo e por causa disso se perde. Aí fica uma semana sem fazer, mas na cabeça dele ele pensa, pô, eu não tô perdendo não porque eu tô em ciclo de estudo. Eu prefiro o cronograma, porque a partir da hora que eu anoto, eu tenho que cumprir. Eu preciso ter sucessos. Sucesso, mais sucesso, mais sucesso, mais sucesso. É igual a sequência de Fibonacci. Já viu a sequência de Fibonacci? A sequência de Fibonacci diz o seguinte: para nós encontrarmos um número seguinte, a gente precisa do número atual e mais o anterior, né? 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 2 é 5, 5 mais 3 é 8 e assim vai. Então eu trabalho com essa proposta. Tudo que eu vou avançar, eu vejo como eu tô, faço uma revisãozinha e avanço mais um pouco. Mas precisa avançar em caráter de constância. Disciplinarmente sério. Não vai. Você está disputando com pessoas que não estão vacilando. Quando perguntaram para Alexandre o Grande como ele conseguiu conquistar tudo que conquistou, a resposta dele foi: porque eu não vacilei. Se você vacilar, meu irmão, você vai perder. Vai nessa proposta de cronograma e seja sério nele. E se você quer ciclo de estudo, seja sério nele. Por isso eu falei lá no início da aula como você está. Como você está. Porque se você não está bem, nada disso vai funcionar. Se você não está bem, preocupe-se para que fique bem. Tá? Eu tenho uma ferramenta muito boa para ficar bem. Ela está aqui atrás de mim. A Bíblia é Sagrada. De manhã eu me deleito nela. Eu estudo, eu leio, eu choro, eu levanto, eu agradeço. Isso me faz bem. Convido você a fazer o mesmo. Mas, não é minha pegada, Gelson. Tudo bem, faça o que tem que ser feito. Mas cuide da sua cabeça. Porque cabeça torta, cabeça confusa, parecendo um quebra-cabeça espalhado nos pensamentos, a chance de você conseguir ter constância é quase zero. Tudo isso eu oriento passo a passo no nosso curso Motorista Concurseiro. Como eu penso, onde eu me baseei, na Bíblia, quais versículos eu me baseei, por que eu me baseei. Perder o motorista concurseiro é um desperdício de construção de conhecimento. Tem muito conhecimento interessante ali, uma carga tácita e explícita que eu coloquei naquele curso. Comprem, o curso é barato, R$ 99,99. Ele tem curso aí de R$ 500 que o cara compra e joga dinheiro fora. Nosso curso é barato e você consegue levar todo o curso, esse cronograma, esses slides e muitos outros, tá? Consegue levar os livros da construção do meu conhecimento, consegue levar a metodologia colocada na prática, como a gente está fazendo, e toda a riqueza do conteúdo que ali dentro está. Mais uma vez, compre o curso. Então, pessoal, lembra que a gente fez uma divisão de aprender e revisar? E eu falei que aprender em vermelho e revisar é verde e fixar é azul? Então, no meu cronograma aqui, eu botei português e matemática. Você vai separar os temas que você precisa aprender, tá? Na segunda, na terça e na quarta. De quê? De português, de informática, de matemática. Você não vai botar o para revisar. O para revisar tu vai fazer na quinta e na sexta. Tu vai levar para memorizar tudo que está no campo do aprendizado. Você vai levar para o carro. Na quinta e na sexta você não vai tocar nos tópicos que você precisa aprender. Você vai tocar nos tópicos que você precisa revisar. E todos eles tu vai fazer no mínimo 10 questões. Ou seja, aquele que começou lá em cima não aprender, memoriza e faz questão. Mesma coisa do revisar. Pegou um conteúdo que você já sabia, mas precisava revisar, você coloca ele ali, revisa e faz questão. E em todos eles, todos os dias, tu vai fazer 7 questões do conteúdo azul, do que você já domina. Então você vai construir, você vai pegar um edital, olha só, presta atenção nessa parte, que ela parece que é confusa, mas não é. Você vai pegar o edital vertical, vai fazer o seu, tudo com as cores. Vermelho você não sabe, verde você fez, lembra um pouco, precisa revisar.
E azul você só precisa fazer questões. Tudo bem? Aí você vai pegar e vai botar isso num quadro lá, português, acentuação, fulano de tal, fulano de tal. Quando você for construindo, você vai construir igual uma casa. É uma cartolina em branco. Você vai pegar o tema que está em vermelho e vai colocar lá na cartolina em branco. Segunda, a acentuação. Aprender, né? Terça, eu vou levar a classe gramatical, que eu também não sei, estou dando exemplo, tá? Vai botar lá. Aí, vamos dizer que tem português na sexta. Deixa eu ver aqui. Olha, tem português na quinta. Quinta, tu já não vai levar o tema de português que você precisa aprender, tu vai levar o tema que você precisa revisar. E a mesma coisa em matemática, o que você precisa aprender, você vai levar, aí você vai construindo. A ideia é essa, você vai pegar daqui e vai construindo, é um do lado do outro. E os azuis, você anota lá os que você fez questão da cor azul. Então, vamos voltar para cá. Eu sei em português, aqui ó. Então vamos lá. Pontuação, eu levo na segunda, tô dando um exemplo, tá? Na terça, eu levo mais pontuação, porque preciso aprender mais. Na quarta, eu levo o final de pontuação e concordância. Tô dando um exemplo. Se fosse tudo português naquela conversa ali. Na quinta, eu já não levo isso aqui, porque eu já vi isso aqui. Eu vou levar a crase. Entendeu? E em todos eles, tu leva ali 7 questões de acentuação gráfica. Tu leva 7 questões de ortografia, de acentuação, porque é coisa que você já domina. Tu entendeu? Então, no final do dia, sua cabeça vai estar pronta para duas coisas. Vai estar pronta para fazer as questões daquilo que você aprendeu e memorizou, e também já vai estar pronta sabendo que ela vai ser testada em 7 questões daquilo que você já sabe. Conseguiram entender? E aí tu vai construindo assim. E é uma construção mesmo. Sabe por que é uma construção? Porque no último dia da semana, tu vai fazer as questões em massa. Nas questões em massa, quando você se vê validado em algumas coisas, vai ter coisa que já não é mais do campo do aprender. Ele vai sair do campo do aprender e vai para o verdinho. A ideia é que no final desse processo, nada mais esteja no vermelho. E assim você se relaciona com o conteúdo de verdade, você vai enxergando essa construção, você vai construindo de um jeito, pegando, colocando aqui, pegando, colocando. Pô, esse aqui eu já fiz na segunda, aprendi isso aqui, fiz várias questões, fiz questões em massa no final de semana, tal. Quem é o grande validador desse trabalho? Os simulados. A cada 20 a 30 dias você faz um simulado. Simulado com caráter de simulado, tá, pessoal? Isolando tudo, mesa, padrão e tal. No simulado, a gente precisa confiar e acreditar nessas grandes empresas que fazem bons simulados ou provas anteriores também. Você vai fazer e ali você vai validar quais são os temas que estão sendo cobrados nesses simulados. E aí vocês vão destacar esses temas. Caraca, caiu 4 de classe gramaticais, vou destacar aqui. Caraca, caiu 5 de crase, vou destacar aqui. E se crase estiver no vermelho, ele precisa ir para a ênfase da semana seguinte. Tá entendendo como é que fica fácil você entender se você está perto ou não do conteúdo da prova? Porque vai chegar uma hora no simulado que aquelas cores vão se encontrar ali dentro do que você já está construindo. Tu vai falar, nossa, caiu 6 questões, 6 que eram do meu vermelho. Caramba, eu preciso forçar mais isso. Tá entendendo? Você vai percebendo o sincronismo acontecendo. E é uma construção que você faz na mão. Você se relaciona com o cronograma. Você se relaciona com o trabalho e com a construção disso. Construa a sua evolução. Mude as cores conforme os avanços acontecerem. Verifique sempre se está fazendo o processo certo. Use como indicador principal os simulados. Lembra que eu falei quantas pessoas estão contigo nessa jornada? Chame elas para avaliação de resultado, meu amigo. Não fica se avaliando sozinho, não. Recebe opinião alheia. Sabe? Vê se tu tá bem feito, tá mal feito. Vê se eles concordam com aquele resultado. Fala, gente, eu tô bem mesmo? O que vocês acham? Tem uma opinião neutra na parada, entendeu? Sempre que você compreender que o tema evolui no conceito das cores, mudar. Então tem que mudar a cor, como eu acabei de falar, você vai mudando. É esperado que 3 meses antes da prova já não tenha mais nada no vermelho. É verdade, tá, pessoal? Se tem alguma coisa no vermelho, isso tem que estar te incomodando. Por isso que é vermelho, ele está chamando a tua atenção. Ele está falando, eu preciso sair daqui. Fazer um simulado a cada quinzena.
Sempre comparar ao edital, mesmo que antes do mesmo sair. Usa um que se assemelhe como referência, um anterior, e se a distância não for muito longa, é uma boa ideia. Então é aquilo que eu falei anteriormente, a gente tem que confiar nessas grandes empresas que fazem simulados, como referência, provas anteriores, edital anterior. Tem polícia aí que é bombeiro que sai quase todo ano, tem polícia que sai com muita frequência, então o edital anterior segura. PMMG tem quase todo ano, entendeu? Ou é todo ano, se eu não estou enganado. Então, pessoal, se você tiver dúvida de como constrói isso, se você achou legal essa aula, mas você queria ajuda para fazer isso, nós somos uma mentoria. Eu construo isso com você, para você e te acompanho até a prova. Tá bom? Sou Gelson Von Burg, fui aprovado em alguns concursos na minha vida, tá? Entre eles Polícia Militar e Polícia Civil, tá bom? No campo policial é a área que eu mais tenho relacionamento com as provas, mas também temos mentorados aí que já passaram em concurso pedagógico, concurso jurídico. Nós temos aí alguns alunos nossos aí estão conosco aí para provas militares, né? ESA, SpaceX, IME, ITA, temos alguns, tá? Como nosso trabalho no campo de mercado faz pouco tempo, eu ainda não concluí esses alunos. Eu não posso falar que eu tenho aluno que já fez o IME comigo, porque a gente começou oficialmente, né? Extraoficialmente eu estou há mais de 2 anos, mas oficialmente como empresa a gente começou esse ano. Então essas pessoas estão se preparando para a prova do final do ano, estão com a gente aí. Mas acreditamos muito na aprovação deles, porque a gente faz um bom trabalho. E como eu usei pouquíssimo tempo que eu tinha para passar na prova da Polícia Civil em 2021, eu trabalhei dentro do meu carro também. Entre outras coisas que eu fazia, eu rodava de Uber. E foi dentro dessa história de motorista Uber que eu consegui estudar no carro e trouxe essa construção de cronograma para vocês, porque ele fez sentido para mim e isso me ajudou a passar, tá bom, pessoal? Sou mentor, se eu posso falar hoje o que eu faço, o que eu mais faço do meu tempo é preparar as pessoas, eu dedico meu tempo a isso. Eu não sou um cara estrela que você não alcança, eu sou um humano que você vai se relacionar diretamente comigo, é rápido, né, conversas diretas e objetivas, tá? Então, se você tiver dúvida, você vem com a gente. Bem-vindo à Mentoria Até Passar. Nosso grupo é grande e a gente atende todo mundo com muito carinho, monta a estrutura, acompanha, manda questão, pergunta, responde. É um acompanhamento muito direto, tá, pessoal? Não sou sozinho, nós temos uma equipe, mas é uma equipe muito boa e muito qualificada para te atender. Tá bom? Então, aqui eu falo mais sobre isso. Somos a Mentoria Até Passar, temos um trabalho de preparação no Rio de Janeiro. O principal trabalho que nós temos, né? E esse trabalho que você está vendo aí é um pedacinho dele do curso Motorista Concurseiro. Esse curso está lá na plataforma da Go Explosion. Você pode ir lá, participe, compre o curso. O curso é muito completo. Se tu gostou dessa aula, você está vendo 18% do curso. O curso é muito mais que isso, tá? E eu estou presenteando vocês com livros que eu adquiri, que eu estou entregando para vocês em caráter de PDF, que é Como a Mente Funciona, Psicologia das Cores e Pequeno Passo para Mudar Sua Vida. Foram livros importantes para a construção desse cronograma. Para você entender por que esse cronograma faz sentido, os livros estão aí para somar, tá bom? Os principais desafios que nós temos tem que captar a informação no aprendizado, tem que internalizar a informação na memorização e tem que validar em questões. Esses 3 trabalhos acontecem todo dia. Por isso que é importante você estar bem para seguir essa disciplina. Dica de ouro. Senhores, a dica de ouro é de ouro mesmo, tá? Comemora cada micro sucesso que você faz. Comemora, fica feliz, comemora mesmo, vibra, chama seu time. Cada bom resultado, cada final de semana, cada simulado tem que ser uma pizza que você vai fazer para sua família. Sabe? Comemora. Cria metodologias de comemorações diferentes. Anuncia para esse time que está te levando a sério. Fala, pessoal, se no simulado eu for bem, a gente vai um dia de praia. Se a gente for mal, só na próxima avaliação que a gente vai para a praia. Crie alguns sistemas de recompensa. Você não tem noção de como isso ajuda, tá, pessoal? Ajuda a cabeça a melhorar sobre isso.
Tem outras coisas que ajudam, tá? Eu falo sobre a identidade visual do seu resultado, eu falo sobre unidade de linguagem, tudo isso está no nosso curso. Não perca, tá, pessoal? O curso está muito bom. Então é isso, curta o processo, vibre com as suas vitórias. Como eu falei, o sucesso de uma aprovação é um conjunto de microsucessos. No final da história, o resultado é você, tá? Se você evoluir como indivíduo, tudo isso vai fazer sentido e você vai acabar sendo aprovado. Se você não evoluir como indivíduo, a chance de você ser aprovado é muito pouca. Até passar, nossa mentoria no Instagram é Até Passar Brasil. O nosso e-mail é atépassar.brasil@gmail.com. O meu telefone para tu falar direto comigo assim que terminar de ver esse vídeo, eu quero falar com esse cara aí. É 21 96581 7288. Essa é a mentoria Até Passar. Esse é o cronograma do motorista concurseiro para a prova dos Correios. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e tenham uma semana abençoada de sucesso e realizações. Contem com a gente no que a gente puder somar na vida de vocês. Tchau! E aí, pessoal? Muito bom, né? Quem acompanhou a aula 1, 2 e pegou essa terceira aula nessa conjuntura, eu tenho certeza que você está esperando domingo para nós fazermos esse fechamento e as ofertas que nós traremos no domingo. Hoje não é uma palavra-chave, é uma frase-chave, né? Tivemos a palavra-chave da aula 1, tivemos a palavra-chave da aula 2 e hoje é com o até passar. E aí fechamos a frase trajetória completa é com o até passar. Encontra com a gente no domingo, me informando esta frase completa e você já tem automaticamente uma consultoria gratuita, onde nós vamos conversar durante horas sobre todos os passos e processos da sua prova, do seu certame, do seu edital que você almeja. Tá bom? Isso já está pago. É só chegar lá no domingo e falar: eu tenho a frase completa e a consultoria está pronta para você. Tudo bem? Fora isso, teremos sorteio de mentorias e cursos gratuitos. Tudo isso no domingo. Então, eu encontro com vocês no domingo, às 19 horas, fazendo esse fechamento. Nós teremos ofertas únicas e exclusivas do domingo. Ou seja, se você perder a oportunidade, eu sempre digo que a oportunidade é igual a um cavalo selado, sem cavaleiro, passando na floresta. Só passa uma vez, depois demora a passar. Então não perca a oportunidade de no domingo estar conosco fazendo esse lançamento do nosso curso e pegando as promoções do domingo. Eu espero você domingo às 19. Essa do domingo não é YouTube, é Zoom. Tem que ter acesso através do grupo. Quem está vendo a live e não é do grupo, vai aqui na descrição do vídeo que o link do grupo vai estar lá. Eu vou deixar o grupo aberto para você falar, via live, quero participar, que você vai ter acesso ao link do Zoom. Tá bom, pessoal? Estou fazendo isso com muito carinho. Aproveitem essas aulas gratuitas no YouTube, porque elas vão sair. Tá bom? Elas vão sair porque pertencem ao projeto, elas serem gratuitas para que aconteça o lançamento. Depois elas vão sair do ar, tudo bem? Mas aproveitem, anotem, porque está rico em construção de conhecimento e vai somar muito na sua vida. Espero você no domingo. Vem!